e indo para a comunidade judaica, onde eles apreciavam revelação de anjos, eles desistissem desse movimento. No segundo bloco do texto, capítulo 3 e capítulo 4, que trabalha em cima do Salmo 95, um salmo de santa convocação, o autor dos Hebreus argumenta que é em Cristo e na Assembleia da Santa Convocação, no culto ao Senhor, onde nós entramos de fato no descanso de Deus. Entramos no descanso quando nós cremos em Cristo, entramos no descanso quando nós adoramos a Deus junto com o povo de Deus, e entraremos no descanso quando nós entrarmos juntamente, seguindo o mesmo movimento que Cristo fez ao adentrar os céus. Nós entraremos com Ele, Ele que penetrou os céus, Ele cruzou o véu, né? Eles chamam os céus de véu, e entrou no Santo dos Santos, agora o céu, e é para lá que nós iremos entrar. O terceiro movimento do texto, agora capítulo 5, capítulo 7, quando nós estamos nesse bloco, vemos uma comparação de Cristo com a estrutura sacerdotal, né? A pessoa de Moisés, Arão, mas a estrutura sacerdotal, os sumos sacerdotes que existiram na terra, e ele vai apresentar de modo ainda introdutório, no capítulo 5, que Cristo ele é de uma ordem diferente, de um tipo de sacerdote diferente. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um texto que aparece, ele cita a princípio o Salmo 110, né, o versículo 4, que é, por sua vez, uma citação a Gênesis capítulo 14, em uma narrativa de guerra, onde Abraão vence aquela guerra com as pessoas da sua casa, e naquela cena aparece um homem, rei, sacerdote, chamado Melquisedeque, que ali entrega o dízimo para Abraão e reconhece, e prega para Abraão, dizendo que ele venceu a batalha por causa da glória de Deus, né? Da força de Deus, Deus que deu os inimigos. Ele prega a glória de Deus para Abraão. Ele aparece sem mencionar a sua genealogia, ele some sem falar sobre o seu nascimento, em um contexto onde não havia sacerdotes, porque sacerdotes vão ser instituídos em Levítico, final do livro de Êxodo, mas a estrutura de Levítico é onde tem o primeiro ato de culto desses sacerdotes, em Levítico capítulo 10. Aparece de modo extraordinário um sacerdote em Gênesis 14. E a proposta do capítulo 5 ao capítulo 7 é tentar trazer ensinamentos de Gênesis 14 e do Salmo 110 sobre como esses textos falam conceitos de Cristo, da glória de Cristo, do sacerdócio de Cristo. O capítulo 4, no final daquela narrativa, no verso 14, disse que ele é diferente, ele é um grande sumo sacerdote. E o capítulo 5 ao 7 se propõe a provar isso, que ele é um grande sumo sacerdote, né? Então, lendo agora o capítulo 6, vamos ler inicialmente verso 1 ao verso 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Verso 1 ao verso 3, ele vai complementar, né, essa exortação que ele começou no capítulo 5, verso 11 ao 14, sobre a importância de haver crescimento no entendimento da verdade de Cristo, da sua obra. Versículo 4 ao versículo 8, ele vai explicar por que muitas pessoas estão abandonando o ensino. E o versículo 9, em dois movimentos, 9 ao 12, 13 ao 20, ele vai ensinar sobre segurança e a importância da perseverança, né? No versículo 13 ao 20, mais focado ainda na promessa de Deus, ela sendo, né, algo infalível para exatamente ele chegar no ponto que ele quer chegar. É uma sessão preparatória, que é o versículo 20. Ele vai novamente citar o Salmo 110, dizendo que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para no capítulo 7 ele começar a avançar na sua explicação mais detalhada, né? Por que as pessoas, meus irmãos, saíram da igreja
no primeiro século. Imagine que algumas pessoas tentam pensar que algumas estratégias que elas podem usar, elas vão fazer com que a igreja cresça ou segurar pessoas na igreja, né? As pessoas multidões que estavam com Cristo na multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que a Assembleia dos Crentes, em Atos, capítulo 1, tinha apenas 120 pessoas. Eram milhares de pessoas que foram curadas, que foram beneficiadas pelos prodígios, e logo em seguida elas abandonaram. Multidões estavam gritando, né, em plena praça pública por Barrabás e não por Cristo. Os milagres, os benefícios, as curas que eles receberam não seguraram eles. As pessoas estão indo embora. Aqui o autor dos Hebreus apresenta um diagnóstico muito claro, né, que nós meditamos no domingo passado, no capítulo 5, verso 11 ao 14, que é o mesmo conceito que está sendo trazido no capítulo 6, capítulo 6, verso 1 ao verso 3, sobre essa necessidade. E é impressionante, né, como pessoas, elas, na realidade em que elas vivem, elas se escandalizam, né, em Deus. O escândalo é algo assim, geralmente as pessoas se escandalizam por algo que é ruim, né? Você tem a imagem de um cidadão que mora na sua rua, que parece ser um bom trabalhador, uma pessoa de família. Aí de repente você liga a televisão no noticiário e sai a notícia lá que ele é uma pessoa que roubava dinheiro e matava pessoas. Aí você se escandaliza, porque você não imaginava que aquilo ali pudesse acontecer. Aquilo choca você. Vimos a notícia, né, esses dias, uma pessoa entrou com um machado na escola e matou crianças. São notícias, a gente ouve tanta maldade, mas os escândalos, eles nos chocam. Agora, existe um tipo de escândalo. Pessoas que se escandalizam por aquilo que é bom. Elas estão tão envolvidas em falsos conceitos, em falsas ideias, que quando elas ouvem algo tão diferente do que aquela estrutura que já foi construída, elas ficam escandalizadas, elas ficam até com ódio de ouvir aquele ensino, né? Isso acontece de modo mais intenso com uma pessoa que não professa a fé, mas pode acontecer com qualquer um de nós, à medida que nós não crescermos no entendimento da verdade de Deus, né? Eu sempre cito isso aqui, uma ilustração disso muito clara, está na despedida de Cristo aos apóstolos, quando depois de 3 anos, muitos ensinos, o Senhor disse assim: muita coisa tenho que vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. Mais à frente vai vir o Espírito da verdade e vai vos guiar em toda a verdade, né? Em outras palavras, eu passei 3 anos com você, eu sei que vocês me seguem, que vocês são crentes fiéis, que vocês temem o meu nome. Eu tenho alguns conceitos a mais para falar sobre a glória de Deus, sobre conceitos da verdade de Deus. Eu quero ensinar para vocês, mas agora não é o momento, porque vocês precisam amadurecer, vocês precisam conhecer mais de Deus. Se eu disser isso agora para vocês, vocês vão se chocar. Uma das evidências dessa situação está lá em Atos capítulo 10, né, quando Pedro ele vai, depois de muita relutância, o Senhor aparece a ele ainda retruca com o Senhor naquela visão, né, que ele tem que matar o animal e comer, e Pedro diz, olha, ele não entendeu o propósito da lei, ele aprendeu, eu não posso comer carne de porco e ponto. Ele não entendeu por que eu não posso comer carne de porco, ele não entendeu a teologia do texto. Então Deus disse, podem comer a carne de porco, ele disse, eu não vou comer. Ele ficou retrucando com Deus. Eu não vou comer nada, nem nunca comi nada imundo ou impuro. Ele disse, não consideres imundo o que Deus purificou. Então, ele entendeu a proibição, mas ele não entendeu a história da progressividade, que aquela proibição tinha uma data para cair. Ele não entendeu a teologia, esse movimento de que os animais representavam, um animal imundo representa uma pessoa sem Deus, que é representada na estrutura da antiga aliança, um povo gentil, não um povo de Israel, que foi escolhido, separado e podia adentrar em todos os privilégios na estrutura da adoração.
Então, ele faz aquela ilustração e depois diz, olha, ele manda um mensageiro e diz, você vai lá e prega a Cornélio. Ele vai lá, ele entendeu, ele pregou o evangelho, o Espírito desceu, evidenciou-se ali a redenção do Senhor, né? Deus estava... ele não havia entendido, isso chocava o judeu, entender que um gentio tem o mesmo benefício de um judeu. Talvez para a gente seja mais fácil, mas imagine você crescer numa igreja, e era literalmente assim, tá? No templo. Tinha uma estrutura onde ficavam os sacerdotes e uma porta lá onde ninguém podia passar, o portão do átrio, né? Mais adentro tinha uma porta lá, só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez no ano. Mas na estrutura dos sacerdotes ficava uma porta e o povo ficava aí. E mais à frente, atrás da porta ficavam as pessoas que tinham deficiência física e mais distante ficavam os gentios. Eles ficavam bem atrás. Havia uma separação muito clara. Uma das acusações que os judeus fizeram para Paulo foi uma mentira, né? Mas a acusação que eles fizeram foi... a acusação que leva Paulo a ser preso, né? Eles começam a esmurrar e depois os romanos levam ele preso. E que ele vai, até o final do livro de Atos, ele vai preso por causa disso. Os judeus aparecem e dizem, nós vimos ele entrar com os gentios no meio do templo. Aí Lucas faz uma nota lá, dizendo assim, eles supuseram isso porque eles viram Paulo andando na cidade com um gentio. Ele não tinha feito isso. Entrar no templo, na área lá só dos judeus, com os gentios. Os gentios não têm o mesmo privilégio. E os judeus demoraram a entender isso. Quando Pedro prega em Cornélio, no primeiro ato, quando a igreja recebe ele, ao ouvir que pessoas se converteram, a igreja não reagiu com alegria. Quem permitiu você entrar na casa de um gentio? Porque na mente deles, aquilo ali era algo não imaginado. Aquilo ali chocou. Aí Pedro falou dos sinais que Deus mandou para testificar isso. Aí eles se acalmaram, os ânimos ali se acalmaram. Eles entenderam que era obra de Deus. O primeiro concílio em Atos 15 vai ser sobre isso. O judeu lutou com isso. A carta de Gálatas vai ser escrita sobre isso. Porque havia essa polêmica no primeiro século. Porque eles estavam com uma mentalidade construída que não podia, não tinha a possibilidade de um gentio ter o mesmo benefício. E eu fico pensando, irmãos, às vezes você fala sobre a doutrina da predestinação, né, para uma pessoa que nunca ouviu sobre isso, a reação que ela tem. Eu já vi coisas terríveis, ouvi coisas terríveis, né? A pessoa dizia assim, eu não creio num Deus desse. Né? E ele começa na falta de conhecimento, ele começa a proferir, né, várias palavras ofensivas a Deus, né? Que se Deus for assim, ele não quer. Ele não quer esse Deus. Ele começa a criticar Deus como um Deus que faz exceção de pessoas. Ele começa, né? Quando nossa mentalidade está distante de Deus, nós começamos a julgar as coisas e até aquilo que é santo como impuro, né? Até aquilo que é santo é julgado como impuro. Mas o problema não está na santidade da palavra de Deus, na perfeição. É porque os nossos olhos, o nosso coração está tão imergido em falsos conceitos e esse processo é um processo que nós crentes nós vamos amadurecendo, que nós podemos julgar as coisas boas como se elas fossem más. E é por isso que as pessoas estão saindo da igreja. O diagnóstico aqui é muito claro. O capítulo 5, verso 11, para relembrar, né? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir ou tardios para ouvir. Eu quero ensinar sobre Melquisedeque, eu quero ensinar sobre a relação de Melquisedeque com Cristo, eu quero explicar o Salmo 110, eu quero explicar Gênesis 14, mas é difícil, tem coisas na Bíblia que são simples e tem coisas que são complicadas. E vocês não estão tendo interesse, estão sendo tardios para ouvir. E ele vai voltar a essa expressão, né, que está lá no versículo 12. É necessário que alguém vos ensine os princípios elementares, os oráculos de Deus, né? Princípios elementares da palavra de Deus. Né? O termo que está por trás aí de oráculo uma palavra que procede de logos, né, da palavra. É como se vocês precisassem de leite e não de alimento sólido.
E você vai ser como uma criança, você vai ser infantil no conhecimento, não é nada positivo, você vai ser imaturo. A criança tem a saúde, o vigor da vida, mas no que diz respeito ao conhecimento de Deus, ela tem um problema, ela tem uma deficiência. E por isso nós precisamos investir nas nossas crianças para que elas conheçam aquilo que é mais importante da vida, que é o Senhor, a sua palavra, a história da redenção. Porque a ignorância da criança, ela não pode permanecer, ela é um problema. A ignorância da criança, o que está acontecendo é que os adultos têm a mesma ignorância da criança. O que deveria acontecer é que os adultos deveriam ser mestres, como ele mesmo diz aqui, né? No versículo 12, início do versículo 12. E as crianças deveriam avançar no conhecimento da glória de Deus, daquilo que é mais precioso. Por que as pessoas estão olhando para o judaísmo? Não é nem para o mundo, eles estão olhando para o judaísmo, um estágio menor na história da redenção, estão julgando que isso é inferior, porque falta conhecimento. Falta eles terem interesse de avançar no conhecimento de Deus e os nossos julgamentos, meus irmãos, quando nós não avançamos em Deus, eles vão ser tomados, as nossas decisões, as nossas avaliações, elas vão ser resultado daquilo que está no nosso coração. A exortação é, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. O perfeito aqui, meus irmãos, não é algo... ele está usando essa palavra, né? Poderia ser traduzido por outra palavra, mas é o contraste do elementar, algo mais complexo, algo mais intenso. Existe na igreja do Senhor coisas elementares. E parece que um ranço católico, às vezes, né, na mentalidade evangélica, que o catolicismo, ele dizia assim, o conhecimento eles levaram isso ao ápice, né, na história antes da Reforma Protestante, quando dizia que a Bíblia era para ser lida só pelo sacerdote, né? A missa era celebrada só em latim, né, nem na língua do povo, não tinha nem a Bíblia na língua do povo, né? Foi um escândalo para o catolicismo quando os reformadores começaram a traduzir a Bíblia, né? Nós cantamos o Salmo 46, né? O salmo que Lutero usou para compor o Castelo Forte, né? Ele disse, olha, eu estou aqui dentro do castelo, é igual o Salmo 46, todo mundo está querendo me destruir, o mar está bramando aí, os montes estão querendo me destruir, mas Deus está me segurando aqui. E o que ele fez? Ele foi trazer a Bíblia para o alemão, para levar para o povo, porque o povo precisa conhecer. Deus, ele enviou anjos, ele deu a conhecer aos apóstolos, para que esse conhecimento fosse o conhecimento de cada um de nós. Esse não é um conhecimento para os pastores, para os presbíteros apenas. É um conhecimento para toda a igreja. A estrutura, veja que a igreja ela tem um papel educacional, no sentido de que aqueles que são separados para o ensino, eles vão ensinar para que o conhecimento vá para o povo, para que o povo cresça nesse conhecimento, nessa percepção da glória de Cristo. Precisamos entender que na Bíblia existem coisas básicas. A salvação pela graça é um princípio elementar. É a primeira verdade, né? E não adianta começar pelo complexo, tem que começar pelo básico mesmo, né? Esse é o grande foco que nós vamos falar para as nossas crianças. Nós vamos evangelizar uma pessoa que não conhece. Você vai evangelizar e você vai começar a debater sobre predestinação, sobre modelo de família, sobre o quanto numa sociedade tão pervertida de conceitos de que a mulher tem que ser submissa ao homem, você vai entrar numa discussão que não é um princípio elementar. Temos que ensinar sobre a salvação pela graça, temos que falar sobre o tema principal das Escrituras, a história da redenção. Quando nós somos pecadores, precisamos de Cristo. Mas precisamos avançar para o que é perfeito, para o que é complexo, para o que é denso. Deus precisa ser conhecido por nós, é assim que nós vamos conhecer, nós vamos nos ficar, à medida que conhecermos mais dele, nós vamos nos deleitar
nas descobertas que nós vamos fazer, nós vamos desfrutar, né? Mas se nós nos depararmos com o conceito de Deus, com o ensino de Deus, e nós nos chocarmos, alguém está com um problema. Ou Deus não é santo, como ele diz ser, ou a nossa percepção está embaçada. E, evidentemente, o problema sempre está em nós. Né? Sempre está em nós. As pessoas estão desapontadas com o ensino da Bíblia, estão saindo, indo para o judaísmo. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês precisam deixar avançar os princípios elementares da doutrina de Cristo, eles precisam se passar por isso, conversar sobre predestinação, conversar sobre conceitos básicos, mas precisa se avançar. Uma hora esses temas precisam ser apaziguados em nosso coração. O exercício de estudo, ele precisa também, juntamente com um exercício de submissão. Né? Esse é um dos grandes desafios quando a pessoa vai estudar a palavra de Deus, é porque às vezes ela fica presa no ensino ali, ela não quer avançar. Não é porque o problema dela é que ela não consegue entender. Às vezes tem coisas difíceis, realmente, é um problema de entendimento. Mas às vezes o problema é que ela precisa se render. Ela precisa aceitar. Ela precisa crer que aquilo ali vem de alguém que sabe mais do que ela, que é Deus. Deus disse que essa é a verdade. E eu preciso aceitar e tentar entender. A ordem é essa. Primeiro eu me rendo. É a tua verdade, ó Senhor. Na perspectiva mundana, né, as pessoas elas querem julgar, tentar entender. E se entender, elas vão aceitar. Elas estão sentadas no trono e Deus está sendo colocado, né, abaixo do trono para ser julgado pelo povo. E não é esse o processo? Não é o processo da adoração? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, aqui é uma exemplificação do que são essas coisas básicas. O mundano, meus irmãos, ele luta com isso. Ele, na realidade, ele entende que ele deve viver a vida para satisfazer o seu coração. Ele não deve se arrepender dos seus pecados. O mundano, ele se caracteriza por aquela pessoa que Paulo vai usar em Romanos, né, dizendo o seguinte, ele tem medo de ser punido, é temor de punição. O que freia, esse é um dos propósitos da lei civil. A lei civil ela tem um propósito para criar uma certa harmonia na sociedade. Não é porque as pessoas temem fazer a maldade. A lei civil ela vai juntamente com a proibição, ela vai com a punição e aí freia. Né? O cidadão sabe que, e aí numa nação que tem uma lei rigorosa, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe, eu vi que o meu tio fez isso e ele está na cadeia há 40 anos, então eu não vou fazer, ainda que meu coração queira fazer. Então o ímpio, ele é apaziguado ali, ele para de fazer a maldade e vai trazer um certo benefício social, não porque o seu coração está arrependido, mas porque ele gosta da sua liberdade, ele gosta do seu conforto e ele não quer passar por isso. Então o arrependimento, meus irmãos, é algo básico na vida. Nós entendermos que não é por causa de sermos punidos. Nós precisamos andar na lei de Deus com prazer e por temor ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é algo básico. Não porque as pessoas estão nos vendo. Não porque a cena A ou a cena B vai acontecer, mas porque eu quero agradar ao meu Deus, eu tenho temor ao Senhor, eu preciso me arrepender das obras mortas, as obras que eu fazia na vida de ímpio, né? Na vida de pecado. Eu preciso chorar pelos meus erros, me incomodar com os meus erros, não porque eu possa perder algo na vida. Né? Como um ímpio, ele sabe que ele não vai fazer coisa errada no trabalho porque ele tem medo de ser demitido. Mas o que move o cristão é arrependimento, por ele entender que o arrependimento ele deve ser a base da nossa vida. E a fé em Deus, eu preciso crer em Deus. Os dois
temas, né, da pregação de Pedro em Atos 2, os dois temas da pregação a ímpios, esses temas, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos nos arrepender e precisamos confiar em Deus, descansar em Deus. Né? Nós pais vamos lutar com os nossos filhos para ensinar o caminho correto, ensinar aquilo que é errado, mas nós temos um desafio para nós, né? É que ele entenda o valor do arrependimento, para que ele aprenda esse conceito sobre ter prazer em obedecer, mesmo quando ele não está perto do pai ou da mãe. Ele precisa entender o valor do arrependimento, não somente quando os pais estão diante deles, julgando eles, vendo eles, punindo, privando, para que ele seja um adulto e ele entenda que ele precisa se preocupar com os seus erros, crer em Deus. E aí a pontuação, talvez aqui no português não ajudou muito, né? Mas o que ele está dizendo é que esses dois temas fazem parte das coisas básicas, e agora esses 4 outros temas fazem parte daquilo que é o que ele quer avançar: o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Um capítulo na Bíblia que desenvolve o ensino de batismos está lá em Romanos capítulo 6. É um capítulo onde o apóstolo Paulo ele vai explicar a teologia do batismo. Ele vai falar sobre justificação, sobre santificação, sobre como deve isso impactar a nossa vida. Ele vai aprofundar isso também em Colossenses capítulo 2. A teologia do batismo, como nós, quando fomos unidos, participamos do ato do batismo, é como se nós estivéssemos sendo unidos a Cristo na morte e na ressurreição. É como se o nosso corpo tivesse sido unido a Ele. O que significa que nossos pecados estão perdoados e que nós somos profundamente capacitados para viver uma vida. E ele vai ali detalhando, né, as implicações teológicas, é todo um capítulo para falar sobre o significado do que é o batismo. Existe muito a ser dito sobre isso. Ele fala da imposição de mãos, ele vai explicar isso em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Para o jovem pastor, sobre o significado de uma pessoa ser separada do meio para exercer um oficialato, passar pela imposição de mãos. E ele vai dizer sobre os perigos disso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós não temos na igreja mais uma estrutura sacerdotal de separação, mas a estrutura de diversidade de dons existe. E a diversidade de dons ela deve ser exercida na nova aliança e em ofícios diferentes, em funções diferentes. Alguns são separados para serem pastores, outros presbíteros, outros diáconos. E ali tem uma restrição, um cuidado, né? O pastor Paulo Brasil até expôs isso na reunião que nós tivemos dos líderes, dizendo o seguinte, que percebemos o quanto naquela restrição, naquele capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, quantas qualificações se falam sobre família e quantas qualificações se falam sobre o exercício propriamente do ofício, né? Vai dizer vários versículos sobre como o presbítero tem que ser bem casado, ele tem que ser esposo de uma só mulher, ele tem que criar os filhos na disciplina do Senhor. Fala sobre todo o lar dele e depois vai dizer que ele tem que ensinar. Né? O diácono vai dizer a mesma coisa. Como ele tem que cuidar da sua família, como ele tem que ser modelo da família, como ele tem que governar bem a casa. Sobre imposição de mãos. A ressurreição dos mortos, ele vai descrever em 1 Coríntios capítulo 15, vai explicar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no livro do Apocalipse, assim como o juízo eterno, é um dos temas que percorre toda a Escritura, mas o livro do Apocalipse vai de modo mais profundo falar sobre esse tema da eternidade. Há muito que ser dito, mas por que não dizer agora?
Porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em aprender. E ao não estarem interessadas, elas não conseguem apreciar o bom ensino, a complexidade, né? Algo mais profundo sobre Deus pode ter o resultado exatamente o contrário do que alguém poderia imaginar. Ao invés de aproximar, pode até afastar a pessoa de Deus. A ilustração é uma ilustração que toda mãe conhece bem, né? O leite e o alimento sólido. Nenhuma mãe pegaria um alimento sólido para dar a uma criança recém-nascida. Porque ainda que o alimento sólido é cheio de nutrientes, ele não vai fazer bem naquele momento do estágio da vida. O problema não está no alimento. O problema está em quem vai receber o alimento, que não consegue absorver. Né? Você fala para uma pessoa que sobre o dia do Senhor, que a pessoa tem que separar um dia para cultuar o Senhor, numa mentalidade evangelical, a pessoa se escandaliza. Quer dizer que eu não posso passear, que eu não posso me divertir. Isso é um farisaísmo. Né? Você fala sobre doutrina da predestinação, você fala sobre um modelo de família bíblico. As pessoas ficam revoltadas, elas estão tão encharcadas. Elas crescem tanto com uma estrutura tão distante da palavra de Deus e elas vivem no meio evangélico, né? Porque no culto nós não podemos dançar. E elas ficam revoltadas. Na igreja não tem, as crianças não têm uma salinha para elas, porque elas estão acostumadas, né? Elas não criam seus filhos, elas deixam os filhos em qualquer lugar. E a igreja, ela entendeu, né? O movimento evangelical entendeu que a nossa sociedade vive assim. Então, o que é que nós vamos fazer na igreja? Nós vamos fazer aquilo que onde eles vão, eles deixam os filhos. Você vai na pizzaria, tem um lugar lá para deixar o filho. O comércio já entendeu isso, já colocou até um recreador para ficar lá, né? Para você não ter, a criança não te atrapalhar. Você vai trabalhar, tem uma creche para deixar o filho. Você vai para a pizzaria, tem um lugar. Você vai para a igreja, tem um lugar para deixar o filho. O filho vai ficar chorando lá, ninguém vai ficar incomodado. E aí quando houve alguma coisa diferente disso, né? Em Êxodo, no contexto da 7ª praga, Faraó, ele se rendeu, né? Antes da Páscoa, antes do terror da 10ª praga, no contexto da 7ª praga, Faraó, ele disse, tá bom, podem ir, só tem um porém, vocês não vão levar as crianças. E podem ir para onde? Podem ir para adorar o Senhor. Toda a libertação é para ir para o Sinai e lá ter um culto. O que eles vão ter não vai ser um culto na linguagem infantil. Deus vai descer e vai falar com Moisés em Êxodo capítulo 19. É um culto solene. E Deus disse, as crianças não vão, então vocês também não vão. Moisés vai e diz a Faraó, as crianças não vão, os nossos filhos vão estar conosco. Mas as pessoas que argumentam sobre isso, elas nem conhecem isso. Porque elas estão enxertadas dos conceitos da pedagogia, das práticas mais modernas, de tanta informação. Nós estamos numa geração de informação, só que tem um problema. A informação mais preciosa que deveria estar sólida em nossa vida não está. E as pessoas estão... Aí vem um texto polêmico, né? O verso 4 ao verso 8, que na história ele foi tido como muito polêmico, porque alguns começaram a interpretar esse texto entendendo que fala sobre pessoas que foram convertidas e perderam a sua salvação, saíram da igreja, levou o catolicismo, alguns grupos, né, católicos, e esse foi no primeiro século, né? Alguns grupos não católicos, né? A igreja católica ainda não estava... com essa estrutura sólida ali no primeiro século, mas um pouco ali no primeiro século, algumas pessoas começaram segundo século, né, propriamente,
começaram a usar esse texto para dizer o seguinte, olha, uma pessoa está aqui na igreja, ela participou da vida da igreja, e ela saiu da igreja, ela não pode mais voltar. Ela está proibida de voltar. E eles proibiam mesmo, né? Isso foi um dos temas que algumas pessoas começaram a argumentar ao entender isso, que Hebreus não deveria entrar no cânon, né? A polêmica por Hebreus está toda centrada no versículo 4 ao versículo 8. Né? Mas veja, qual é o problema dessa interpretação? Primeiro, eu preciso entender Hebreus, isso é uma pregação que está sendo escrita, né? E entender que Hebreus tem uma proposta muito clara, que já foi dita no capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 14, é uma afirmação básica em que o autor ele vai, em todo momento, voltar a esse ponto, a esse pilar do texto. Os verdadeiros crentes são aqueles que permanecem até o fim. A verdadeira igreja é aquela que persevera. A verdadeira igreja não é aquela que vai apostatar. Então, o autor, claro, entendendo a epístola, você não pode defender perda de salvação. Mas o que o autor está dizendo aqui é que, imagine você tentar argumentar para uma pessoa que professou a fé, ele disse se arrepender de seus pecados, disse crer em Cristo, entrou na igreja, ouviu a pregação da palavra, participou do culto solene, viu os sacramentos, a ministração da palavra, e ele, depois de um tempo, desanimou e foi embora. Você pode chegar para ele e exortar ele, para ele se arrepender e voltar para a igreja. Mas que informação mais surpreendente, mais nova, você vai ter para levar para ele, do que aquilo que ele já ouviu? Ele deveria, ao conhecer Cristo, ao chegar diante de Cristo, ao chegar diante daquilo que ele participou externamente, se ele tivesse apreciado, ele não teria ido embora. Mas agora você não tem uma outra obra redentora para apresentar para ele, você não tem um outro evangelho. Se aquilo já foi rejeitado, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível que o seu argumento renove a sua mente para que ele entenda que agora com essa nova informação ele se arrependa. E quem são esses que entram na igreja, mesmo os não convertidos? Quando eles entram na igreja e ouvem a pregação da palavra, eles são iluminados com a pregação da palavra. Quando eles, imagine uma mulher que adentra a igreja, né, e participa da reunião das mulheres que vocês estão fazendo, estão estudando o livro Ser de Deus, né, sobre os atributos de Deus, a doutrina, teologia. Elas interagem com vocês e vai refletir sobre casamento, criação de filhos. Eles vão aprender riquezas que vai beneficiar eles. Eles vão ser iluminados. Eles vão ser participantes da ação do Espírito, do dom celestial que é a palavra de Deus, da operação do Espírito que há no culto, quando move a igreja a cantar, a orar. Eles vão ser alvos de nós orarmos por eles. Eles vão participar dessa estrutura rica. Eles vão ouvir e até, na linguagem de Paulo, né, desfrutar das primícias, né, do Espírito, da atuação do Espírito. A primeira parte da operação do Espírito que é derramada aqui no meio do povo de Deus, nós desfrutaremos do restante na glória, mas eles desfrutam em certa medida, né, dessa vida quando eles interagem conosco. Mas depois de tudo isso, falar sobre modelo de família, falar sobre criação de filhos, falar sobre o temor ao Senhor, sobre o zelo ao culto, o quanto é importante ouvir a pregação da palavra, o quanto é importante
entregar a Deus a glória devida ao seu nome, e num dado momento essa pessoa, ela vai embora. O que você vai falar para conseguir convencer? Que outro evangelho você vai apresentar para que essa pessoa seja convencida, se ela já ouviu aquilo que é o melhor e ela abandonou? É possível que uma pessoa, não é sobre a impossibilidade de conversão. É possível que uma pessoa frequente, saia, não seja convertida e mais à frente ela se converta. Mas ele está lidando com a impossibilidade de você apresentar algo novo, renovar ele para o arrependimento. Veja como é a cena. É como se nós estivéssemos apresentando e essa pessoa pedisse uma nova crucificação. De novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. A primeira cruz não foi suficiente, que eles ouviram. O ápice do Evangelho, que deveria me fazer, ao entender o Evangelho, fincar o meu pé e dizer: jamais eu me aparto de Cristo, porque Ele é o meu Redentor. Se eu entendi essa verdade, a apostasia nunca pode passar pela minha cabeça. Mas se eu não apreciei isso e eu espero um outro milagre, uma outra obra, então eu preciso de um outro Cristo. E o que vai... A ilustração, meus irmãos, isso é uma dica de como nós lermos. Às vezes um texto é difícil de entender, né? E os reformadores entendiam exatamente isso, né? O versículo 7 e o versículo 8 é uma ilustração bem usada nas Escrituras. Quando nós estamos ouvindo um texto difícil, geralmente os profetas fazem isso, o Senhor Jesus fez isso, e nos textos o apóstolo Paulo faz isso. Aqui em Hebreus nós temos isso. A ilustração é para exemplificar o que foi ensinado. O objetivo da ilustração é exemplificar. Ele vai, de forma mais clara, tentar mostrar que existem dois tipos de pessoas. Não existe um terceiro tipo de pessoa. Existe o ímpio e o salvo. Não existe aquele que ele foi salvo e perdeu a salvação. Ele está no meio do caminho. Existe o ímpio e o salvo. Existe aquele que ouve a exposição da glória de Deus e o seu coração recebe como uma terra que recebe a chuva. Mas existe uma pessoa que não crê na verdade de Deus, e ele é como um coração que é como uma terra que recebe a boa água, mas aquilo que ele produz é como cardos e abrolhos. É como a erva daninha. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, né? A terra é o coração do crente que absorve a chuva, que é a palavra de Deus. E ao absorver a chuva corretamente, ela vai produzir frutos de adoração, de entrega. Ele vai mencionar essas entregas a partir do versículo 9. Ele vai exemplificar essas entregas. Ele vai viver uma vida como uma árvore frutífera, uma árvore saudável. Ele vai receber a bênção da parte de Deus. Essa ilustração é a ilustração do Salmo 1, que cita Josué capítulo 1, que fala sobre os dois tipos de pessoas. O que ouve a verdade, essa verdade germina no coração e produz bênção da parte de Deus. Esse é o adorador que ouve o ensino, aprecia o ensino e cresce. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, ela recebeu a mesma chuva, mas o problema é que o coração é um coração empedernido, endurecido. O resultado da boa pregação da palavra não é uma boa árvore. Ela ouve, mas ela tem ódio. Ela repudia. A pregação fala: se arrependa dos pecados que você vai ser feliz. O ímpio fala: eu vou viver no pecado, que assim é que eu vou ser feliz. Creia em Deus.
A verdade da palavra de Deus diz, aí o ímpio diz, eu creio em mim, nos meus esforços, no meu mérito. Ele não entende o valor da palavra de Deus e o que ele produz é como cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Ela é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. A ilustração do Salmo 1, a árvore é uma ilustração bem semente, né? Crescimento, árvore. É a ilustração da parábola do semeador. Ilustração que ocorre em vários momentos da Escritura para tratar essa realidade de dois tipos de pessoas. Então, ele está tratando de uma pessoa que nunca foi convertida. Uma pessoa que ouve a verdade de Deus e não se derrete diante da palavra de Deus. Existem dois tipos de pessoas. O que eu penso, meus irmãos, que nós devemos entender é para onde o autor aos Hebreus ele está nos levando, né? Nós vamos parar aqui no versículo 8, vamos continuar no próximo domingo. Por que ele está falando sobre dois tipos de pessoas? O que é que eu devo fazer a partir dessa realidade que existem dois tipos de pessoas? Uma reação equivocada a este ensino seria sermos conduzidos a uma preguiça, a sermos conduzidos a uma apatia no crescimento de Deus, porque ele está lidando com essa realidade em um contexto em que ele está exortando o povo a não ser tardios para ouvir, para avançar. Então, o fato, meus irmãos, que nós não sermos como essa árvore, essa terra, esse coração que recebe a boa palavra e produz cardos e abrolhos, mas todos nós que cremos em Cristo somos como uma boa árvore, não anula a realidade de que essa árvore, muitas vezes, ela não cresce em uma maturidade, porque nós não estamos avançando ao beber a boa água, ao ter o crescimento. E por não estar avançando, lembra o texto que nós lemos em Jeremias? O crente é sempre crente, mas às vezes nós como crentes podemos ter conceitos pagãos, falas de pagãos, práticas de pagãos. Eles nunca deixaram de ser o metal precioso, mas chegou num estágio de tal modo que o fogo precisava ser intenso para que esse metal precioso ele fosse depurado e as impurezas fossem arrancadas. A nossa imaturidade no conhecimento da palavra de Deus, ela pode nos levar a perigos. Perigos para a nossa vida familiar, perigos para a nossa vida profissional, perigos por nós não conhecermos detalhes da riqueza de Cristo. Paulo vai dizer isso em Efésios, né? Depois de fazer uma exposição doutrinária, ele vai dizer, não sejamos mais como meninos, levados de um vento para o outro, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Ele quer, a ilustração é de volta ao Salmo 1, né? De volta a Josué capítulo 1, né? O que é um crente firme? É uma árvore plantada. É uma árvore firme, fincada na doutrina. A ventania vem, que é os argumentos dos ímpios. Ela não te move. Você não balança. Porque você está fincado. Você tem raízes profundas. Os argumentos, a maioria vai numa direção, mas você não se move da verdade de Deus. Você está fincado. As pessoas estão saindo para o judaísmo, estão te apresentando vários modelos de família, vários modelos de culto. Mas se você está bem estabelecido, você não se move. Paulo, depois de ensinar a doutrina, ele diz, não sejam mais como meninos, levados de um lado para o outro. Aparece uma novidade aqui, você vai. Aparece uma novidade ali, você vai. Você é produto da sua própria geração. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos
Vamos colocar de pé.